Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Senhor, mais uma vez estamos aqui dependendo da Tua direção, da Tua unção para ajudar seu povo, apenas para fazer mais claro aquilo que seu profeta deixou tão nítido para nós. Mas como pregadores somos obrigados a clarear mais para o povo, a mostrar ao povo o caminho correto. Para isto aqui estamos, dirigidos por Ti. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre o milênio e o Éden. O capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 em diante, ele trata da prisão do dragão. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Aí o versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Amém. Eu creio que a coisa é muito simples se nós acompanhamos a revelação como Deus deu ao profeta. Vamos voltar nossa mente lá para o Éden, para nós vermos o que eles faziam lá. No Éden eles comiam, eles bebiam antes do pecado, porque Deus disse para eles que eles podiam comer de toda a árvore do jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal que não podiam comer. Então eles tinham um corpo que podia se alimentar. Depois entrou o pecado e nós nos alimentamos, continuamos a nos alimentar de toda maneira. Muitas coisas, muitos pormenores daquele tempo nós não temos, mas que comiam.
que o corpo era um corpo que Deus tinha dado a eles, feito para Adão, e a Eva já estava nele. Um corpo sem pecado. E no corpo sem pecado, eles tinham a liberdade de comer. Deus está fazendo isso de novo para a igreja. Vamos retornar ao Éden novamente. É para isto que veio a manifestação de Deus durante um espaço de 6.000 anos. Deus veio se manifestando e deixou tudo na expressão da carne do que Satanás fez lá no princípio. Aí comemos, bebemos, nascemos, morremos, enquanto, se o pecado não tivesse entrado, então isto não estaria acontecendo. Mas do outro lado, você sabe que o pecado tinha que entrar, porque Deus tinha atributos em si, e esses atributos tinham que serem manifestos. E como manifestar o atributo de Salvador, que já estava nele, se não houvesse ninguém perdido? Então ele não podia forçar a queda, mas ele podia advertir a pessoa para não fazer aquilo, como advertiu Adão, mas não adiantou. Mas ele sabia, Deus sabia que Adão ia fazer aquilo. Mas naquilo Deus expressaria o seu atributo de Salvador. Deus tinha o atributo em si de curador. Como curar se não tem ninguém doente? Então, o pecado entrando deu lugar para a doença, a morte também entrar. E Deus veio e expressou seu atributo de curador. Por isso ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Pensamos assim: por que isso aconteceu? Porque Deus tinha que expressar seus atributos. Por que houve pecado? Porque Deus tinha que expressar seu atributo de Salvador. Por que há doença? Porque Deus tinha que expressar seu atributo de curador. E assim por diante. Mas ele não permitiu isto à toa. Ele permitiu estas coisas porque finalmente ele concluiria o assunto. Você sabe o que é ter um homem perfeito no Éden, que podia colocar nome em todos os animais, em todas as plantas. Ele podia fazer de tudo. E depois este homem cair. E Deus, sabendo que ele levantaria este homem, a começar do perdão de seu pecado, porque no dia que eles comeram do fruto proibido, eles morreram. E tudo é de uma forma simbólica, se vocês verem na Bíblia, é de uma forma simbólica. O dia até era simbólico, porque o dia que eles comeram daquele pecado, daquele fruto, eles não morreram num dia de 24 horas, mas o dia era simbólico. O dia era 1000 anos. Então Adão morreu dentro daquele dia. No dia que ele comeu, ele morreu. Ele não durou 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se ele disse: no dia que comer, nesse dia vocês morrerão, então eles morreram. Só que as pessoas podem procurar esta verdade na Bíblia, de ter morrido naquele dia, naquela hora, 24 horas. Não, foi no dia de Deus. Então Adão durou 930 anos, mas morreu dentro daquele dia. Mas era para viver eternamente. Morreu dentro de um dia. Começou a morte dentro de um dia, mas era para viver eternamente. E nós estamos morrendo
todos os dias. Mas temos uma promessa que aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Agora, que morte esta? Aí vem os outros e criticam o crente. Você disse que não ia morrer, o fulano morreu. Para vocês verem como tudo é figurativo. Nunca morrerá. Isto é, você nunca separará de Deus. Aquele que crê em Cristo nunca separará de Cristo. Isto para nós é o que é importante, podemos ver estas coisas. Então, para onde vamos? Vamos à vida eterna. Onde ela é? Onde ela está? Aqui. Quando você crê, você tem vida, e vida eterna. Só que aqui você passa pelo mundo, vai cansando, envelhecendo e morrendo. Ou mesmo novos, partem também. Mas a promessa está aí. E se Deus disse, no dia que dele comeres, morrerás, eles morreram. Naquele dia, morreram. Dentro de 1000 anos. O homem que viveu mais foi Metusselá, ou Metussalém, em outra tradução, que durou 969 anos. Mas morreu. Agora a promessa para aquele que crê em Cristo, porque Adão, nosso primeiro pai, nosso primeiro homem na terra, nos vendeu ao pecado e à morte. Mas Cristo veio e nos comprou de volta. Então aquilo que Adão perdeu, nós perdemos em Adão. Mas aqueles que creem em Cristo, o que Cristo tem, nós ganhamos em Cristo. Agora, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, Cristo venceu o mundo. E isso tudo nós temos em nós, que somos vencedores da carne, somos vencedores do mundo, somos vencedores da sepultura. Tudo está em nós, já somos vencedores. Mas as pessoas nos veem passar pela morte, mas não verão passarmos pela ressurreição. Elas não poderão ver, mas nós cremos. Aquele que crê em Cristo já ressuscitou. E esta ressurreição é espiritual primeiro, para depois concluir com a ressurreição física. Mas primeiro você tem esta ressurreição espiritual. Um dia este corpo levantará, não podre, velho, cansado, mortal, como ele é, mas ele levantará naquele corpo no qual você nunca soube que ele estava sendo formado dentro de você. Irmão Brana diz na mensagem, perguntas e respostas número 3, que quando você nasce de novo, está sendo formado este novo corpo dentro de você. Este é o corpo no qual você viverá eternamente. Então vale a pena crer em Cristo. Vale a pena tomar as palavras do segundo Adão. Se no primeiro Deus cumpriu e matou, o homem morreu dentro de um dia, aqueles que crêem no segundo Adão, Deus cumpre a sua palavra e você vive eternamente. Então, as coisas que aconteciam no Éden, eu quero trazer bem claro para vocês, acho que cada dia esmiuça mais, para ficar mais fácil. Eles tinham um corpo que estava propenso ao pecado, mas naquele corpo eles não cometiam o pecado, não adulteravam, enquanto obedeciam a Deus. Esse é o corpo que você tem. Você tem um corpo, hoje também, sujeito ao pecado, mas enquanto você obedece a Deus, esse corpo mantém limpo. Mas está sujeito ao pecado, não tem um melhor do que o outro. Eles podiam comer, podiam beber, viviam uma vida sem ter cansaço. É para este lugar onde vamos.
a restauração do Éden caído. Irmão Brana pregou sobre isso, está dentro desta mensagem, e ela é grossa, você pode ler em casa. Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele mostra este mistério de Deus expressado em Cristo, a primeira parte. Cristo expressando-se na igreja, em cada um de nós, a segunda parte. E a igreja no reino restaurado. Este reino restaurado é onde a igreja vai, é onde não há morte, como no Éden não havia antes do pecado. Estamos retornando para este Éden novamente. O que Adão e Eva não pôde completar naqueles dias, por causa do pecado, eles foram expulsos do Éden. Deus veio durante 6.000 anos que o mundo está entregue a Satanás. E foi por isso que irmão Brana pregou a mensagem, o Éden satânico. E ele mostrou isto, que nesses 6.000 anos, o mundo está nas mãos de Satanás. Mas o 7º milênio o libertará, tirando das mãos de Satanás, e estará na mão de Deus, onde teremos 1000 anos de paz. Por mais que tenha as pessoas, e mesmo pregadores, que não creem no milênio, como irmão Brana pregou, como a Bíblia diz. Bom, você vê aqui na Bíblia, tudo é simbólico. O Satanás amarrado é simbólico, porque ele não é amarrado numa corrente, é corrente, mas de circunstância. Aí o irmão Brana veio e diz, porque não há ninguém dele na terra. Não havendo ninguém de Satanás, então ele está amarrado, ele não tem onde trabalhar. Se tivesse um que gostasse da cachaça, o diabo estaria ali. Mas não vai ter ninguém de Satanás na terra no período dos 1000 anos. Então guarde bem, é para isto que vem o trabalho da redenção, Cristo morrendo para te redimir, e você dando estes passos da redenção, para chegar a esta perfeição, ao milênio restaurado, que é o Éden restaurado. Aquele 1000 anos que Adão e Eva não pôde viver, nós vamos viver esse 1000 anos sem doença, sem morte e nem com poder de pecado mais. Porque naqueles dias o diabo estava ali no Éden, mas no Éden de Deus o diabo não estará agora. Mas lá ele esteve naquele Éden. O diabo estava ali, representado naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava o diabo, representado ali. Mas quando chegar este milênio, no qual Cristo já fez o sacrifício para salvar o seu povo, já os redimiu, já deixou o trono da misericórdia, já tomou o livro no qual continha os nomes de quem estará vivendo neste espaço de 1000 anos. Ele já tomou o livro, já resgatou estas pessoas, e agora abriu este livro, revelando os nomes dessas pessoas, que cada pregação é um convite, é um chamado do eleito, como o profeta diz, que é uma chamada de nome à abertura dos selos. Primeiro selo 17 a 20. Então nós precisamos saber que isso daqui é uma realidade. Eu tive pensando também, é interessante, quando chegar no milênio, eu e você estaremos em corpos glorificados. No milênio, corpos glorificados. Então você já fica pensando, e depois do milênio, nós estamos aqui e o diabo será solto. E aí vem o problema das pessoas, porque o diabo será solto, ele manifestará depois do milênio, e os filhos de Deus
estão na terra durante este 1000 anos de paz, e quando o diabo for solto, nós estamos num corpo glorificado, e o diabo sendo solto, isto quer dizer, haverá a segunda ressurreição depois do milênio, porque na primeira ressurreição levanta os que vão viver o milênio, e não só o milênio será a lua de mel, porque nós casamos aqui e vamos para a lua de mel no milênio. Mas após o milênio, então haverá a segunda ressurreição, e nós sabemos pela Bíblia que no capítulo 20 de Apocalipse mesmo mostra, a segunda ressurreição então levanta estas pessoas más, é ali onde forma a batalha de Gog e Magog, este povo que levanta na segunda ressurreição. Não diz que eles estarão massacrando alguém dos de Deus, porque não tem jeito, só diz que eles se levantam e vão perseguir, é o que está escrito, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ali, olha o capítulo 20, verso 5 em diante, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí, os outros mortos não vão reviver enquanto não terminar o milênio depois. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é na segunda ressurreição, mas serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Então tudo que você vê de uma forma simbólica, você verá 1000 anos. O irmão Brandis, pode ser um dia com o Senhor. 1000 anos, um dia com o Senhor. Mas por quê? Por causa do prazer. Não é que é um dia de 24 horas e você fica preocupado com 24 horas. Naquele tempo não estaremos mais vivendo no dia de 24 horas, porque nós estaremos com o Senhor e não há tempo de 24 horas mais, de relógio para nós. Olha para vocês verem, como no dia que eles pecaram, eles morreram, aquele dia era 1000 anos, e eles morreram dentro de 1000 anos, agora Deus oferece para os vencedores 1000 anos de paz, para você que venceu o que Adão não venceu, o que Eva não venceu, para você que venceu porque Cristo venceu em seu lugar. Então você é um vencedor. Em cada era você vai encontrar que tem o vencedor de cada era, e nós somos o vencedor da 7ª era. O vencedor da 7ª era é dado para ele um dos principais lugares. Aquele que vencer na 7ª era, capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Para sentar com Cristo no trono, o maior privilégio que tem o povo de Deus, o vencedor desta era, para sentar com Cristo no trono, no seu trono. Ele diz: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu e assentou com o Pai por 2 milênios intercedendo. Agora ele levanta e toma o livro e diz: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Já não é mais no trono do Pai, no trono dele, porque ele é o vencedor. É o cumprimento de Apocalipse 5, quando diz: não chores, o leão venceu, para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Para estes que venceram juntamente com o leão, com Cristo, nesta era de Laodiceia, que tiveram a revelação, a luz da palavra, então estarão assentados com Cristo no seu trono. Aí você procura onde está o trono de Cristo, se ele já saiu do trono do Pai. Ele é um vencedor, então ele está no trono de vencedor, e chamando os seus súditos, vencedores, seus filhos, vencedores desta era, para assentar com ele em seu trono. Espiritualmente estamos assentados hoje no trono, com Cristo em seu trono, trono de vencedor. Mas aqui estamos passando por lutas,
por cansaços, por agonias, por dificuldades nesta terra, mas nós sabemos que não ficará somente no espiritual essas coisas, não ficará somente no espiritual, como não ficou somente no espiritual, quando Deus diz: morrereis. Era uma morte espiritual, mas não ficou só na espiritual. Naquela espiritual ficou talvez 900 anos, menos de 900 anos, mas cumpriu. Veio a morte carnal, veio a morte física, e agora também não vai ficar somente assentado com Cristo em lugares celestiais, só no espiritual. Estaremos assentados com Ele mesmo, estaremos com Ele no milênio, estaremos com Ele depois em novos céus e nova terra. Amém. Que tudo isso é depois do milênio, depois do juízo do trono branco, que ainda tudo isso haverá. O que tem na frente nós já estudamos sobre isso. Mas queria apenas deixar esses pormenores, que eu creio que é muito importante para cada um de nós, que assim como houve uma morte física, há uma morte espiritual. E assim como você está assentado com Cristo e ressuscitado com Cristo em lugares celestes, que é espiritual, você estará também com Ele naquele tempo. Agora, não é um corpo mortal que estará lá, na verdade não é um mortal, mas o irmão Branham mesmo tinha medo de morrer e ser uma fumaça, um espírito. Ele mostra isso, mas quando Deus mostrou que é uma pessoa do outro lado, aqueles que partem, é uma pessoa, não é um vento, não é um espírito, não é uma fumaça. Ele dizia: eu poderia passar pelo irmão Neville e dar a mão para ele, dizer bom dia, mas como? Nós não tínhamos mãos. Aí Deus abriu para ele e mostrou que tem tudo do outro lado, que é um corpo perfeito do outro lado. Isto é o eterno. Este corpo mostra, olha para você ver, esse corpo está mostrando, apontando para o eterno. Se tem um corpo mortal, tem um eterno. E esse corpo mortal, você está vivendo nele e vencendo nesse corpo mortal. Isto é para provar que existe um eterno para você, não feito por mãos, diz a Bíblia, eterno nos céus. Amém. Graças a Deus. Bom, alguma coisa eu quero deixar para vocês de dentro da mensagem do irmão Branham, onde ele esclarece coisas que nos ajudam. O parágrafo 90, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ainda que o parágrafo é um pouco grande, deixa eu ler para você aqui. E nos predestinou. Ali está o mistério. Vê você, esta é a tradução de Goiânia que eu estou lendo. Antes que qualquer ser ou coisa estivesse sobre a terra, veio você seu grande mistério. Ele escolheu a noiva, sabendo já que Eva cairia por não crer na palavra. Porém, ele escolheria uma noiva que não cairia, a qual se manteria com a palavra, sem se importar com o que o resto do mundo possa dizer acerca disso. Eles se manterão na palavra, porque são predestinados para esse lugar. É a adoção dos filhos por Jesus Cristo, que predestinou a igreja para esse glorioso fim. Podem ver o segredo agora? E para que é? Para restaurar a Eva caída. Eva foi uma figura da igreja, e notem, Deus abriu o lado de Adão e tirou a Eva, formando-a de sua costela e de sua própria carne e sangue, e logo separou de seu espírito masculino e o feminino, e o colocou, o espírito feminino, em Eva. Agora Deus tem feito o mesmo, havendo tomado do lado de Cristo o sangue e a água. Cristo é a palavra, e agora tem tomado a palavra para formar sua igreja, Eva. Veem vocês? Outra vez, a si mesmo, redimida pelo sangue que foi tomado de seu lado. O veio bem?
é o grande mistério de Deus que está sendo aberto, o qual tem sido escondido desde a fundação do mundo e mostrado por figuras em todas as eras. E vemos aqui em Efésios e em muitas outras porções. Agora, através das eras, ele tem estado abrindo este mistério pouco a pouco. O podem ver. Agora, o que sucedeu ali? Para dar-nos o exemplo da figura ou tipo, ele abriu o lado de Adão e tomou uma parte de sua carne, o qual era Adão, para formar a Eva. A noiva tem que ser a palavra, porque ele é a palavra. Amém? Ela não pode estar baseada em credos, nem em denominações, nem sobre seu bom caráter, mas tem que estar baseada na palavra, porque ela é a parte da palavra, porque foi tomada de Cristo mesmo. Amém. Vou só alguns parágrafos para deixar para vocês. 77 também, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele estava falando do primeiro e segundo lugar no parágrafo 76, dizendo: primeiro foi Deus que queria expressar-se completamente, e isso foi Cristo. Em segundo lugar, é ter a preeminência disto em sua igreja, a qual é o seu corpo, ou a noiva, pela qual podia ter a preeminência e por meio dela expressar-se. Deus quer expressar através de nós, como Deus quis expressar através de Cristo. Agora Cristo quer expressar-se através de nós. Nós temos que mostrar Cristo ao mundo, como Cristo mostrou Deus ao mundo. Amém? Agora, em terceiro lugar, temos a restauração do reino e sua devida posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão. Deus quer restaurá-lo, como foi quando ele passeava no horto na brisa do dia e falava com eles em perfeito companheirismo. Porém agora o pecado e a morte têm criado um abismo, têm separado o povo de sua presença. Então o que Deus quis fazer nessa terceira manifestação é ter companheirismo com o povo novamente. Agora ele começa a ter companheirismo comigo e com você através da palavra. Esse é o espiritual, para podermos retornar ao Éden que viveu Adão e Eva. É uma coisa que eu quero que vocês vejam este milênio e o Éden por isto. Lá no milênio não haverá morte, lá no milênio não haverá dor, lá no Éden não houve morte, não houve dor, quando eles estavam obedecendo a Deus. Nós vamos voltar não ao Éden do pecado. Ao Éden do pecado, ele conclui agora o seu trabalho. Satanás está tomando conta, mas nós estamos agora retornando, tudo voltando ao original. Isso daqui é voltando ao original. Esta é uma restauração para voltar ao Éden original. Eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês do Éden original. A condição original, parágrafo 200, Cristo, mistério de Deus revelado. Então, do jeito que era lá no princípio, será agora outra vez. Lá no princípio não havia morte. Também comiam, bebiam. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. Quer dizer, comiam, se alimentavam. Naquele tempo, não era como nós aqui, porque depois que tudo morreu, aí o boi morre para nós comermos, o frango morre para nós comermos. Entende? Mas lá naquele tempo, eles comiam. A Bíblia diz que de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, tudo na verdade é figurativo. A gente sabe que é figurativo. Quando eles chegaram a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem era esta árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Satanás estava no meio do jardim. Logo o irmão Brana vem e diz que a mulher é uma árvore frutífera. E ali veio o comer, era exatamente o adultério, era o ato, até o ato sexual. Ali estava, desde o princípio. E Cristo, a árvore da vida, estava ali. Mas as pessoas, Adão e Eva não tiveram vontade de comer da árvore da vida. Eles não tiveram vontade de comer da árvore da vida. Eles tiveram vontade de comer da outra árvore proibida. Isso eu poderia entrar em muitos pormenores, que muitas vezes os casais não vão bem, não se dão certo entre eles. Eles não dão certo.
Mas quando é o proibido, é amigado, é o amigado, aí se dão bem. É demônio de todo jeito trabalhando no povo. Foi isso que o demônio trabalhou em Eva. Adão e Eva, não foi questão de Adão e Eva ter um filho que entrou o pecado, não foi questão de Adão e Eva comer uma maçã que entrou o pecado, mas foi questão sexual, foi questão de sangue, ao ponto de Abel saber. Caim não sabia, pensava que era maçã, que nem os pentecostais pensam e os outros pensam. Caim também era um religioso igual os pentecostais e os demais, oferecendo um altar de frutos para Deus. Mas Abel não, Abel sabia. Por revelação, a Bíblia diz que é por revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então Abel sabia, a coisa é sangue, vamos matar o cordeiro. Abel já foi no cordeiro, matou o cordeiro, porque ele sabia, a coisa aqui é sangue. Vamos fazer um sacrifício para Deus, mas com sangue. E isso combinou com toda a Escritura que ainda seria manifesta na terra. A Escritura é eterna em Deus, mas ela tem o tempo de se manifestar na terra, e ela veio manifestar ao ponto de Cristo vir na terra. Ele é o cordeiro que Abel ofereceu lá atrás. Era figurativo que Abel estava oferecendo, era um animal, mas agora Cristo é o cordeiro de Deus, também figurativo, cordeiro de Deus, mas é um homem. Agora é um homem que você vai ver, é um homem sangrando, e esse homem, a Bíblia diz que ele era Deus conosco. Amém. Quero despertar sua mente para este pormenor, que no Éden se comia e se bebia, no milênio se comerá, se beberá. Nós estaremos vivendo no milênio, não com dores, com problemas, e nem pensando que daqui a pouco vai ter um problemão aí, vai ter dor. Não, nós já no milênio estaremos apenas vivendo nesse período da festa, do casamento, a lua de mel. Estaremos vivendo nesta lua de mel, que o irmão Breno tem ensinado é que ela é arrebatada e vai para a festa das bodas. E o milênio, ele diz, é a lua de mel dela. Aí ela vai para a lua de mel. Descendo para a lua de mel, nós estaremos vivendo 1000 anos de paz. Diz, mas haverá aflição depois? Não importa o que vai haver ao nosso redor, não importa, porque Satanás será solto na segunda ressurreição, quando ressuscita os ímpios, ressuscita todos que foram contra a palavra. Então Satanás é solto, aí ele tem onde trabalhar, ele tem os ímpios para ele trabalhar. Depois do milênio, ele terá os ímpios para ele trabalhar. Os religiosos que perseguiram a palavra em seu dia, estarão ressuscitados naquele dia também, e estarão perseguindo o povo de Deus, mas é o que está escrito aqui que vai cumprir. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Agora você vai entender que, se não há uma ressurreição, não há nações. Que a nação que haverá, irmão Brana mostra que é praticamente os judeus e a noiva é que estará ali, e os judeus estarão servindo, e nós somos a esposa de Cristo. Amém? Então, entende-se assim, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, por causa da segunda ressurreição. Por isso que isso acontece. E Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, como para as ajuntar em batalha. Aí esta batalha final, aí terá esta batalha final, e exatamente nesse espaço de tempo. Vamos ficar preocupados? Não, os nossos corpos já são corpos glorificados. Eles ressuscitarão. O próprio irmão Brana diz, me parece que na mensagem, a festa das trombetas, o ímpio tem que ressuscitar neste corpo para ser julgado. Então, eles ressuscitarão na segunda ressurreição com o mesmo afinco e desejo do mal que eles têm hoje. E vão levantar e já vão perseguir os de Deus. E aí o que a Bíblia diz, cairá fogo do céu e os consumirá. Amém? É isto que, o que alegra a gente
é saber da realidade desta Bíblia. Amém? Aqui tem muita coisa que você pode ler o capítulo 20 em casa e você vê, é do jeito que está escrito que ainda acontecerá. Bom, deixa eu mostrar esta parte para você da restauração do reino. Parágrafo 200, onde irmão Brana diz, é o parágrafo 200 e 201. Cristo, o mistério de Deus revelado. Pode você ver agora o mistério tríplice, é Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva. Agora, irmãos, para um pouquinho. Você não está na condição original hoje de Adão e Eva. A condição original de Adão e Eva era viver nus e sem pecado, sem conhecer um ao outro. Era isso. Irmão Branham está dizendo que esta mensagem está fazendo isto. Primeiro é no espiritual, que hoje você não está olhando a nudez da sua irmã, do seu irmão. Isso é espiritual. Mas vai voltar como foi Adão e Eva naquele tempo, que aquilo é o original. Hoje estamos passando pelo espiritual. Não quero saber da sua nudez espiritual, do irmão e da irmã, mas estaremos naquele milênio voltando para a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, os quais são um, feitos do mesmo sangue, do mesmo Espírito, etc. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo, o qual nos batiza no seu corpo, porque reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra, e não as denominações. 201, ele ainda diz aqui, notem, está redimindo para juntamente com ele voltar para casa, voltar à vida eterna num corpo humano, no qual se poderá comer, beber e viver para sempre. Amém? Isto é o profeta dizendo, vamos voltar a um corpo humano. Agora, que corpo humano? Esse corpo humano, você sabe que ele é o glorificado, não é esse corpo que morre aqui. Só porque fala corpo humano, você já pensa que vai estar lá naquele milênio restaurado, num corpo mortal desse jeito. É um corpo que nunca mais morrerá, que nunca mais sentirá dor. Amém? Aleluia. Aí o irmão Brana começa a dizer assim, Isaías disse que edificariam casas e que as habitariam, semeariam as vinhas e comeriam do fruto. Não sucederá que eles edificarão para que outros entre e tomem, nem será que os filhos tomarão, mas eles mesmos estarão ali com seus filhos, edificarão e ali ficarão. Amém? Não edificam para outros, mas cada um come do que tem semeado. Amém? Que é sua noiva, voltando juntamente com ele, a já redimida novamente ao Adão e Eva original. Agora, quando fala em construir casa, edificar, aí começa a dar problemas na mente das pessoas. Já espera lá, o irmão Leonardo dá trabalho de pedreiro lá para nós fazer uma casa? Não, isso daqui não é para nós. O próprio irmão Brana diz que isso daí, a nação judia é que fará isto, mas a noiva não. A noiva é o privilégio de viver ao lado do rei, do noivo, eternamente. Amém? Então estamos voltando para lá. Aleluia. Olhando para trás, para a cruz, e vemos que aquela morte tem pago tudo, e agora por fé somos ressuscitados com ele, assentados em lugares celestiais agora mesmo, olhando para trás ao que nos redimiu e esperando que venha o noivo para então marchar para o lar celestial com ele. Amém. Agora você pode aplicar muitas vezes o lar celestial como o novo céu e nova terra, mas nós estamos falando aqui ainda de milênio, o milênio e o Éden. É o Éden restaurado para que Adão e Eva restaurados, nós somos restaurados. Cristo veio e nos restaurou. Ele é o segundo Adão, nos restaurou, e agora nós, a segunda Eva, restaurada. Se você for colocar como ele colocou em outras vezes, ele diz que a primeira Eva caiu, aquela de Adão, a outra caiu ali no Calvário,
rejeitando a Cristo. Depois a do Pentecostes rejeitou a palavra no ano 320, ela caiu em Niceia. Aí o irmão Branham vem e diz: mas Deus tem uma noiva predestinada, que ela não cairá nestes últimos dias. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver mais alguma coisa para me encerrar aqui. 205, com respeito ao Éden original. Irmãos, está voltando para o original, gente. Eu quero que você entenda isso, que você não pode estar no original nesse corpo. Adão e Eva não estavam originalmente nesse corpo de pecado. O corpo mudou dali para frente. Foi exatamente ali onde houve a mudança, porque eles estavam nus e não sabiam que estavam nus, porque estavam vedados. O véu de santidade, diz o profeta. Mas agora, você sabe que o véu de santidade foi rompido lá no Éden, e passamos esses 6 milênios gerando filhos, porque o véu de santidade foi rompido, e Cristo veio para redimir a igreja, para trazer o véu de santidade para ela, novamente. Então esse véu de santidade já começa agora, que você não vê o pecado de sua irmã, do seu irmão. Amém? Amém, amém. 205, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele está dando a conhecer seu mistério à sua noiva, a qual agora está redimido por Cristo, o segundo Adão, e está voltando a casa, restaurando-o ao Éden original e ali libertando-o com vida eterna. Amém. Isto aqui são as simples coisas que eu creio que nós temos que pensar. O que vai acontecer lá no milênio: comer, beber, como diz o profeta, voltando para o restaurado, para o Éden restaurado. E exatamente o Éden restaurado é o milênio, que Adão e Eva não conseguiu viver 1000 anos no jardim do Éden, foram expulsos por causa do pecado, mas nós vamos viver o milênio e depois ainda vamos para novos céus e nova terra. Amém, aleluia. Muito bem, o Deus que está vindo, 107, 108, a revelação de Jesus Cristo. Ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem, vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem. Assim seja, Senhor Jesus, vem brevemente. Amém. Ele vem com as nuvens. Ele está falando de Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ele vem com as nuvens, nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração, e seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria, e todo olho verá. Isso quer dizer que isto não é o rapto. Isto é quando ele vier para tomar seu devido lugar como governador do mundo. Isto é milênio. Isto é exatamente quando ele vem para tomar o seu lugar como governador do mundo. 48, o Éden satânico. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado, Deus é justiça. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e o de Satanás está estabelecido em pecado, e pecado religioso. Mas nós estamos agora retornando para este Éden de Deus. O Éden de Satanás está chegando a seu final, porque o Éden de Deus, Adão e Eva não ficou lá 1000 anos, teve que ser expulso por causa do pecado. Aí começou o Éden de Satanás, 6 milênios Satanás trabalhando, e agora Deus vem, salva-nos através de Cristo. No final dos 2 milênios, ele veio revelando a mensagem através do leão, trazendo a mensagem revelada, mostrando para nós nossa posição, que ele é rei e nós somos rei com ele, e não é rei desse sistema político de mundo, mas é um reino abençoado, sem dor, sem morte. O que Adão e Eva perdeu lá no Éden, nós estamos ganhando agora no Éden espiritual, para o novo milênio que haverá. Haverá um milênio, e esse milênio é onde estaremos vivendo como o profeta tem mostrado para nós. Eu creio que isso é bastante. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou dar conta de mostrar tudo isso para vocês. Mas eu fiquei pensando no que os homens
falam do milênio e a maneira que tratam com respeito ao milênio, e ouvi a pregação, a gente tem até que ouvir para poder falar o que é que os outros creem, porque eles me ouviram e falam o que eu creio, então eu tenho que ouvi-los para dizer o que eles creem. E ele chegou ao ponto de dizer que quando irmão Brana respondeu com respeito às duas batalhas, uma de um lado do milênio, outra do outro lado do milênio, ele tem coragem de dizer que o irmão Brana respondeu para agradar as pessoas e muitos assembleanos que criam desse jeito. É uma vergonha o pregador falar umas coisas dessas. Irmão Brana não respondia coisa para agradar ninguém, ele respondia o que Deus dava para ele, não importando o que as pessoas criam ou não, ele respondia. Por isso ele diz que uma batalha é antes e outra depois. A batalha do Armagedon é antes do milênio, porque Apocalipse 19 é quando ele desce com os santos redimidos, ele mesmo diz. E depois, no final do milênio, depois do milênio, aí haverá a batalha de Gog e Magog, conforme está aqui na Bíblia que nós lemos. Gente, o que eu vejo é isto. Jeremias disse 70 anos de cativeiro para Israel. Ananias também era um profeta, chegou e disse apenas 2 anos. E muitas vezes eu não tenho condição de falar como Jeremias falou. Jeremias falou amém. Quando Ananias, um outro pregador, um outro profeta, disse que era 2 anos, ele diz amém. Mas no caminho Deus falou para Jeremias: volta lá e diga para ele, canzil de madeira você quebrou, quebra esse agora, de ferro. Assim diz o Senhor. Será 70 anos de cativeiro. Então o que eu vejo é Ananias outra vez lutando contra Jeremias. Esses pregadores são Ananias, o Jeremias é o William Brana. Eu não luto contra o William Brana, eu creio na mensagem do William Brana. Se o William Brana disse assim, irmãos, e para começar, irmão Brana estava respondendo uma pergunta errado, olha para vocês verem como o Espírito Santo cuida da coisa. Ele estava respondendo a pergunta errado e começou a perguntar assim, irmãos, tem alguém doente? Algo anda mal, porque ele tinha respondido a pergunta errado. Aqueles redimidos, aqueles santos de Apocalipse 5:9 são santos raptados, irmão Brana? Ele diz não. Ele dizia que não, e logo prosseguiu como se nada. Aí o Espírito Santo não deixou ele sentir bem, ele sentiu mal e corrigiu. Mas quando ele disse a batalha do Armagedon é antes do milênio e Gog e Magog depois do milênio, o Espírito Santo não o corrigiu. Então, senhores Ananias do Brasil e do mundo, lutando contra o Jeremias, o William Brana, no que ele pregou, eu fico com Jeremias. Amém? Eu sei que todo mundo diz, eu também fico com Jeremias. Você tem que ter esta base escriturística e na mensagem para poder defender esta verdade. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos concedido através do seu Espírito. Sabemos que só o Senhor pode ajudar o povo. Eu só abro minha boca, mas o Senhor ajuda seu povo a entender estas coisas. E não importa quantos Ananias profetizem diferente, o Jeremias já disse e acabou. É assim diz o Senhor. E eu prefiro ficar com assim diz o Senhor de William Brana do que com assim diz o Senhor que alguém pensa que o William Brana falou. William Brana nunca pensou, William Brana falou o que era. Ó Deus, estamos agradecidos por esta verdade. Ajuda seu povo se libertar destas garras dos Ananias deste século e receber a mensagem do Jeremias, do Senhor, nesse tempo que manifestou-se em carne para dizer a verdade a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. E veremos Jesus que morreu lá na cruz, suas mãos divinais estender para nos ajudar, nossos passos guiar, em seu reino nos receber. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Sobre a leitura que nós fizemos, a perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 243. Por favor, explique-me como é que Satanás é atado por 1000 anos e logo solto para a batalha de Apocalipse 20, verso 8. Essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon se efetua ao final da tribulação, antes do milênio. A outra pergunta: que relação tem esta batalha com a batalha de Armagedon? Como é mencionado no 4º selo? Nenhuma relação, que está falando da batalha de Gog e Magog. Uma batalha se efetua deste lado dos 1000 anos e a outra do outro lado dos 1000 anos. Outra pergunta: serão juntados Gog e Magog, Apocalipse 20, verso 8, dentre agentes da nova terra? Satanás foi solto de sua prisão ao final do milênio. Seguidamente juntou a toda a gente malvada e os trouxe a este lugar. É aí quando Deus desceu fogo e enxofre e os devorou. Essas são as duas batalhas. Amém. Eu prefiro ficar com assim diz o Senhor, do profeta, que já está revelado. Isso daqui não precisa mais nada, só crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Esta é a verdade.